Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais esta terça-feira, às 21h30, no programa Francisco de Assis, Simples Assim, pela web rádio Estação da Luz, que convidamos a todos para que possam seguir e ativar o sininho para receber toda a programação, todos os ensinamentos, palestras, reflexões, e é trazido pelo nosso amigo Tavares para todos nós pela internet, aproveitando a inteligência humana. Convido a todos para que possam fazer isso. Hoje, especialmente, eu estou gravando porque aqui em Minas Gerais está tendo uma quantidade de chuva muito intensa, então as características meteorológicas da cidade onde eu resido, como no dia de ontem, foi interrupção da luz e preferi então gravar o programa de hoje sobre Francisco de Assis e os seus sonhos, um tema super interessante. E as perguntas ficam para a semana que vem, podem fazer, se por acaso houver alguma dúvida, algum questionamento sobre este tema. Hoje, 31 de outubro, entrando aí no penúltimo mês do ano de 2023. É com muita alegria. E esse tema é peculiar a todos nós. Toca em assuntos da nossa própria alma. Né? E antes de adentrarmos especificamente nos sonhos de Francisco e fazer uma pequena interpretação a respeito deles, cabe lembrar que permeia a mente humana, a sociedade, o senso comum, os sonhos e a interpretação dos sonhos. E de certa forma, superficial e algumas vezes até banal, a gente aprende pela cultura, mais uma vez pelo senso comum, de que sonhou com uma cobra, é sinal de alerta ou de vingança, sonhou com outro bicho, é sinal disso. Mas os sonhos, eles são muito mais profundos, têm uma relevância e uma atualidade na nossa vida muito mais importante do que a gente imagina. Não foi por outro motivo que no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, existe um subtítulo, O Sono e os Sonhos, que Allan Kardec traz a visão do Espiritismo, trazendo luz para nós. E lembrando que os sonhos também são estudados, né, pela ciência humana, principalmente Jung aprofundou a respeito dos sonhos que todos nós temos. Mas vamos ver a visão espírita para depois chegarmos a Francisco. Na questão 400, o que pergunta ele? Espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, nós estamos aqui de bom grado. Sabemos, como André Luiz, que a primeira grande prova do espírito é estar na carne, é passar pelo processo de esquecimento, de minimização do perispírito, para começar um processo novo, um ciclo novo, uma reeducação nova, numa cultura nova, onde na linguagem hoje do computador a gente dá um reset, né, na memória, que fica lá no inconsciente, e a gente começa com nova perspectiva, principalmente, diz a ciência, aí, nos primeiros anos de vida, a criança ela é muito mais sensível ao aprendizado, mas muito mais do que o aprendizado pelas palavras, pelos exemplos e pelo magnetismo que os pais ou os responsáveis pela criação dos filhos exercem. Inclusive no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que os filhos podem ser considerados médiums dos pais, porque eles absorvem de uma forma muito intensa tudo aquilo que vive durante o dia e ele vai incorporar e vai repetir, porque tudo que botamos para dentro automaticamente sai. Por isso, cuidado com o que falamos, com o que conversamos, com o que enfatizamos, que estamos colocando dentro da nossa mente. E tudo um dia precisa ser revertido para o exterior, tudo precisa sair, tudo precisa ganhar a luz, precisa ganhar o entendimento, precisa ser decifrado para que nós possamos, na nossa vida,
reestruturarmos o nosso propósito maior da evolução, do progresso, da compreensão, do despertamento da nossa consciência. Então, o espírito fica? Não. Qual a resposta dos espíritos? É como se perguntasse ao carcerado se lhe agrada o cárcere. Porque fora do corpo nós temos a expansão perispiritual e consciencial, que a gente não recorda quando estamos aqui, com algumas exceções, em um outro capítulo sobre lembrança de vidas passadas, a gente não lembra as vidas passadas, porque faz parte do esquecimento para o processamento da evolução. É pedagogia divina, é o melhor método para a nossa evolução. Porque se lembrar fosse efetivamente produtivo, Deus iria colocar esta situação nas nossas existências. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Porque a gente fica leve. Existe a palavra do escafandro, né, que é aquela roupa do mergulhador que ele utiliza para entrar no mar, antigamente, hoje muito menos. Ela é muito densa, muito pesada, ela tolhe tanto o nosso raciocínio quanto os nossos movimentos. Então o corpo tem este papel. E aí a oportunidade de respirar fora do corpo. E aí vem um questionamento, vem uma situação que nós precisamos entender. Porque quando dormimos, o perispírito está livre do corpo, a mente, a consciência e o espírito. Então, onde nós vamos quando dormimos? E aí disse Jesus, onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro, ou vice-versa. Nós vamos para os nossos interesses. E aí vem a questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então ela fica aqui, quieta? Não! O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, o que Kardec está enfatizando aqui? O que os espíritos estão querendo nos ensinar? Que a vida é plena, 24 horas, nós estamos ligados, o espírito não desliga. O corpo, biologicamente, precisa da recuperação das células, das energias, da reposição, do descanso do trabalho intenso dos órgãos, para que tenhamos saúde plena, para desenvolvermos a nossa função aqui na face da Terra. Então, durante o sono, ao desprendimento parcial, que a gente fica ligado, né, pelo perispírito, que ele tem a capacidade da flexibilidade, e então é chamado também fio prateado, que é o perispírito, a gente vai ganhar a possibilidade, a liberdade de irmos onde os nossos interesses nos chamam, onde nós desejamos. E continuamos trabalhando efetivamente, ou gozando, ou prejudicando, ou matutando, ou conversando, ou encontrando amigos, ou recebendo conselhos. A gente faz, durante o sono, aquilo que nós desejamos no corpo físico, muitas vezes com as limitações do corpo, que nós não conseguimos. Ao libertarmos durante o sono, a gente vai galgar aí por questões plenas daquilo que chamamos de afinidade. Então, não existe inatividade para o espírito. O que Kardec deixa bem consignado no Livro dos Espíritos é que o espírito é ativo 24 horas desde que Deus nos criou simples e ignorantes. E que toda atividade noturna vai trazer depois consequências ao corpo físico. E aí a gente acorda cansado, a gente acorda com hematoma, a gente acorda com disposição, a gente acorda com melancolia. Tudo isso nós sentimos, fruto do desprendimento durante o sono. Então, o corpo repousa, mas a atividade espiritual é muito intensa. E como a Terra gira, a cada 12 horas nós temos aí quase um terço, ou quase metade
das pessoas que estão encarnadas fora do corpo físico, enquanto é sol em uma face da Terra, no outro é noite, e então, durante todas as 24 horas, de 12 em 12, uma grande parcela de nós encarnados vamos para o plano espiritual. Esta é a visão. Só que nem todo sonho ele traz uma concepção de experiências extracorpo. Muitas vezes, os sonhos são frutos de exposições daquilo que Jung chamou de inconsciente. E o inconsciente ele é metafórico e ele é atemporal. Então surgem muitas imagens, surgem muitos símbolos, que o ideal é que com muita tranquilidade, sem buscar internet, sem buscar terceiras pessoas, a não ser que sejam profissionais da área, treinados, que trabalham, que observam, que estudam a questão dos sonhos, a gente possa interpretá-los. Porque Deus não ofereceria para nós, Ele não oferece nada que não seja fruto, que não seja instrumento para a nossa evolução, para o nosso progresso, para a nossa reeducação. Então, se nós sonhamos, isso daí tem um fator impulsionador da nossa reflexão, do nosso progresso, do nosso aprendizado. Só que como que nós podemos diferenciar o sonho espírita, que é esse desdobramento, que não é um processo de mediunidade, desdobramento é uma característica mediúnica bem descrita no Livro dos Médiuns, que nós não vamos adentrar aqui. Existem os sonhos premonitórios, que é um outro tipo de mediunidade, também descrito no Livro dos Médiuns, característica de vários espíritas que estiveram entre nós, com destaque aqui, Dona Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Recordações da Mediunidade, Devação Luzível, que ela faz uma autobiografia da sua vida mediúnica, contando alguns casos com bases doutrinárias e esclarecimento para todos nós sobre este processo, tanto quanto nós mesmos. E aí, o que nós entendemos é que esse sono e esse sonho espiritual, ele tem princípio, meio e fim, ele tem lógica, ele tem sequência. Enquanto, por outro lado, as imagens e as projeções do inconsciente, quando vem à mente através de sono, eles são quebrados e ininterruptos, ele não tem sequência, são muitas vezes símbolos que representam alguma coisa, mas que não efetivamente nós vivenciamos. E aí demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de estudo, mas ao acordarmos, escrevermos, fazermos uma oração, rogar ao nosso anjo de guarda, aos espíritos que nos esclareçam, lembrando que a resposta dos espíritos não é no nosso tempo, devagar, às vezes temos que deixar de lado, passar um tempo, para depois, quando menos esperamos, vem a interpretação do sonho, a gente vê uma ligação daquilo que vivemos com aquilo que sonhamos, com o que estamos vivenciando. Tudo isso é muito interessante. Não é um ponto fechado na doutrina, como nada, porque a ciência não é fechada. Então a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que ter bom senso, mente aberta para todas as perspectivas. E, por outro lado, ver na história do pensamento cristão, do pensamento judaico, que é do Velho Testamento, que os sonhos permearam a vida de muitos espíritos, de muitos médiuns, e eles chamavam de profetas. Nós temos o rei Nabucodonosor, que tem um sonho, e Daniel faz a interpretação do sonho. Nós temos José, lá no Egito, que também tem sonhos. Depois ele interpreta o sonho do faraó e passa a ser responsável. Enfim, são diversos. É muito interessante esse processo histórico e como que ele traz referências para nós. Por quê?
como toda mediunidade, como toda vida, ela é natural. Não existe privilégio de alguns espíritos de sonharem, terem revelações, premonições, e nós não. Porque mediunidade é uma potência da alma. Isso nós estamos num processo de evolução, nós estamos no processo de aquisição de todos esses valores, de todas essas possibilidades nas nossas vidas. E não foi diferente com Francisco de Assis, que também teve sonhos efetivos, cujo objetivo nosso não é classificar a forma, o modelo, mas identificar a importância que foi para a vida dele e que nós podemos aproveitar para as nossas próprias existências. Este é o fundamento prático de todo estudo, de toda a vida. Desculpem eu repetir. Nós estamos aqui para exaltar a alma de Francisco, ele não precisa disso. Estamos aqui para aprender, para trazermos as suas experiências para a nossa prática, para o nosso dia. E se ele sonhou, nós também sonhamos. Se ele foi jovem e não soube interpretar os sonhos, muitas vezes nós também não sabemos. E o primeiro sonho que eu gostaria de relembrar foi quando ele estava para ir à guerra, seguindo Walter de Brienne, um grande capitão, que ia defender o Papa contra o imperador Barba Roxa, do Império Sacro Romano. Então ele se preparou, ele comprou os seus elmos, a sua espada, o seu capacete, toda a sua armadura, o cavalo, né? Como disse, a gente sabe que ele tinha, na época em que ele viveu, fruto do trabalho de seu pai, uma tranquilidade, uma riqueza material. Não era a pessoa mais rica de Assis, mas era aquela classe que estava surgindo, chamada burguesia, que fazia o comércio, que não era senhor de feudal, nem era eclesiástico ligado à igreja. Era uma nova classe, como está surgindo, quando começou a surgir o urbanismo, as cidades, as comunas chamadas lá no país da Itália. Então, ele se prepara. E como jovem, todo animado para a sua empreitada. E ele dorme. Ele tem um sonho. O sonho, segundo os biógrafos, é mais ou menos assim. Ele se encontra em uma sala muito grande e começa a observar, caminhando pela sala. Ele vê prateleiras, ele vê troféus, ele vê ouros, reluzentes pela luz do ambiente. Ele vê muita riqueza material. E ele tocava, ele pegava. E ele se encantou. Não nos encantaria vermos, tocarmos muitas riquezas, o ouro, o brilhante, as pérolas, tudo que é riqueza material, que tem valor para nós no mundo em que nós estamos. E aí uma voz que fala na sua consciência, num diálogo com ele, que vai ser muito comum na sua existência, diz assim: tá vendo, Francisco? Todas essas riquezas, sim, com certeza. Está feliz? Como não? Pois eu te afirmo, essa riqueza será sua e de seus amigos. Ele então se encantou mais e acordou. Este foi o sonho, o primeiro sonho que eu trago aqui, a lembrança de Francisco, que tem detalhes que nós precisamos olhar com atenção. E se ele iria para uma guerra e ele sonha que todas as riquezas seriam dele e de seus amigos, a consequência natural, quase que lógica, automática que ele fez é que eles iriam vencer a guerra. Porque quem vence
expropria os bens, né, as vidas do local, daquelas pessoas, daquela comunidade, daquele país ou estado que você está combatendo. E aí você adquire riquezas. O Império Romano cresceu muito nisso para poder ter uma base econômica para sustentar cada vez mais o seu império, que era cada vez maior. Quanto maior, mais necessidade de dinheiro. Como o corpo maior, mais de energia, mais alimento ele precisa para sustentar o seu corpo. É da natureza. Assim como o sol, cada vez ele consome mais energia para brilhar. Então ele vai crescendo até que vai chegar um ponto que ele vai consumir a si mesmo e ele então vai apagar e vai deixar de existir o sistema solar. Então vai sobrar e vai chegar ao fim, à morte deste ciclo. Como nós também é muito bem claro e definido, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata das escalas dos mundos. De maneira que essa foi a primeira interpretação. E isso deu mais energia, deu mais vigor, reacendeu um ânimo nele. Porque a gente ir para a guerra sabendo que vai ganhar, a gente ir para uma luta saber que nós vamos derrotar, que nós vamos sair vitoriosos, quem não gostaria? Isso é importante. Levantar o ânimo dos combatentes, dos soldados. Isso é fundamental. A alegria. Por isso, quando muitas tribos saíam para a caça, eles cantavam rituais, batidas, rítmicas, para incentivar, para dar coragem, para ir à caça. E assim, nas guerras, né, sempre a música, alguns ritmos, alguns mantras que são repetidos para dar ânimo e coragem àquele que está arriscando a sua vida física. E que ele pode vencer, e vai vencer precisando matar o outro. Isso é a função da guerra. Ou você vai perder, e você pode perder a sua vida física. Pode ser morto. Abrindo parênteses, nós falamos da primeira guerra que ele participou, que é entre a cidade de Assis e Perúdia, que ele foi capturado. Ficou 1 ano e 8 meses, mais ou menos, quase 2 anos na prisão. Depois ele foi solto. Mas num fronte, um campo de batalha, ou você mata ou você morre. Em linhas gerais, são as duas funções mais características de uma guerra. E ele foi, com todo carinho. Até que chegou em Spoleto, ele desceu, a gente não sabe justamente se ele já estava deitado ou não. Ele teve uma manifestação mediúnica, mais uma vez, não nos cabe fazermos qualquer ilação, se foi da mente dele, se foi intuição, se foi uma voz direta, né? Não importa, importa que a voz falou para ele: onde você vai, Francisco? Combater a favor do Papa. Mas quem pode mais, Francisco? O servo ou o Senhor? É o Senhor. Então por que você está seguindo o servo? Então o que eu tenho que fazer? Volta para Assis. O diálogo comum que nós vamos repetir muitas vezes aqui, porque define a nossa encarnação. Acordou? Para onde você vai? Por quê? A quem você está defendendo? Quem você está lutando? Onde estão colocando as suas energias? Onde você tem colocado a sua inteligência? A favor de quem? E quem pode mais? É o Senhor ou é o escravo? O escravo aqui representa tudo que é ligado à matéria, que é importante, mas é passageiro. E o Senhor sempre vai ser a consciência divina dentro de nós. Vai ser aquela voz da consciência a falar. Pensa 2 vezes. O bem. Ainda para que a verdade estabeleça, nós temos que sossobrar fisicamente. Mas a gente não morre porque somos espíritos imortais. Mas ter essa consciência não é simples. Agora, isso que aconteceu com Francisco Spoleto, todos nós vamos passar. De forma direta, numa mensagem espiritual, interna, da própria consciência, ou de forma indireta, nos convidando a uma reflexão,
seja por uma doença, seja um problema financeiro, seja problema com algum parente conhecido, seja uma pandemia, seja uma guerra, e nós estamos passando por várias, não importa. Um dia, um momento da nossa vida, daquilo que podemos chamar de ponto de mutação, nós temos que parar, refletir e tomar uma decisão. Vamos seguir ainda novamente, porque somos reencarnacionistas e temos feito isso no passado, os interesses materiais, passageiros, egoísticos, econômicos, capitalistas, ou vamos seguir o bem, a paz, o amor, como Francisco nos demonstrou categoricamente, como diz Clarice Lispector, como um soco no estômago, abrir mão das questões materiais, que são importantíssimas, mas são passageiras. Nós podemos utilizá-la, mas não sermos escravos dela. Ele, por escolha da sua individualidade, resolveu abrir mão, para demonstrar que nós prescindimos da matéria para evoluir, para aprender, para amar, para ter compaixão, para auxiliar o próximo. Estarmos com a nossa consciência tranquila do dever cumprido, em comunhão com a própria divindade, em união com a própria divindade. Mas não percamos de vista o sonho de Francisco. Então foi um sonho equivocado, estava errado, os símbolos mostrados a ele, a representatividade da riqueza, eu dizer que seria dele e de todos os seus amigos? Não. Entendemos que não. A dificuldade nossa é compreendermos como ele não compreendeu. E demorou uma existência, uma vida, experiência, dores, alegrias, choros, orações, meditações, jejuns, para conseguir absorver, entender no final da sua vida que a grande riqueza que pertence a ele, que pertence a nós, aos seus amigos e a todos os filhos de Deus, porque tudo é riqueza, é a vida, é a paz. É aquilo que nós não podemos oferecer para o outro. Oferecer como assim? Eu não posso acender a minha luz e compartilhar a minha luz com o outro. Jesus não fez isso com a evolução dele. Ele auxilia, ampara, protege, aconselha, estimula. Mas nós precisamos caminhar. Nós precisamos realizar isso dentro de nós. Então aquela riqueza está aberta para todos nós. Todos nós temos capacidade. Todos nós iremos conquistar. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. Ou seja, existe uma isonomia. Todos, diante de Deus, somos únicos e temos a mesma atenção, temos o mesmo destino. O que diferencia cada vida é o livre-arbítrio que Ele nos deu e como nós utilizamos o livre-arbítrio na nossa vida. Porque a partir daí Ele estabeleceu leis e essas leis, quando são infringidas pelo mau uso do livre-arbítrio, a gente precisa reajustar a nossa consciência diante da justiça. A justiça é o bem de todos. É o respeito mútuo do direito do outro ser o que ele quiser, fazer o que ele quiser e aprender pelas consequências dos seus atos. E nós oferecemos o nosso contributo na medida da nossa compreensão da própria vida. Então, esta riqueza está ao nosso alcance. Saber disso, saber que todos nós seremos perfeitos. Nós somos espíritos perfectíveis. Nascemos e fomos criados simples e ignorantes. E temos o potencial para ser desenvolvido. Deus sempre foi perfeito. Nós fomos criados pela perfeição e precisamos desenvolver pelas experiências, pela vida, pelo aprendizado,
pela convivência, pelo exercício das virtudes, principalmente do amor, nós conseguirmos ir construindo, nas palavras de Jesus, o reino de Deus em nossos corações, de forma simbólica, dentro de nós, dentro da nossa essência, nem de cérebro, nem de coração, nem do corpo físico, dentro da essência divina, dessa centelha. As palavras de Jesus, fazer brilhar a nossa luz. Todos nós temos capacidade e devemos realizar. Agora está nas nossas mãos. O tocar, o utilizar e o multiplicar as riquezas ao nosso alcance. E para entender isso, vamos relembrar uma parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos. O Senhor dividiu o talento para cada um. 1, 3, 5. E divide para cada uma a quantidade. Mas você não disse que Deus tem isonomia, que Ele trata todos iguais, com as mesmas possibilidades, e o destino é igual? Por que Ele deu 1, 3, 5 e sucessivamente para cada um potencial? Porque Deus criou e continua criando os espíritos. Então Ele cria no tempo. Ou seja, quem nasceu primeiro tem mais tempo de vivência, de aprendizado, está na frente, dentro de uma hierarquia do processo de despertamento da sua consciência. Então, como ele tem mais capacidade, ele recebe, ou, na verdade, ele incorpora em si, pelos seus esforços, Deus não dá os esforços na sua conquista, através dos prédios reencarnatórios, através do tempo, através da dedicação, através da perseverança, aqueles potenciais que são relembrados dentro da nossa existência, dentro da nossa vida. E, como disse Jesus, uma outra colocação, muito será dado, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, ganhar mais talento significa ter mais responsabilidade. A responsabilidade está dentro do tamanho da nossa compreensão e da nossa capacidade. Recebeu 5, 4, 3, aquele que podia mais, aquele que podia menos e aquele que podia um só. Isso fica muito bem definido e demonstrado, porque quem tinha 5 multiplicou, quem tinha 3 multiplicou, e quem tinha um só, muito pouco, como está no exercício ainda, no início, de reconhecimento, de consciência do seu potencial, ele ficou com medo e ele escondeu o seu talento, ele não colocou em prática, ele não vivenciou, ele ficou apenas enfeitando as prateleiras, ainda que sejam muito bonitas, nada existe apenas para enfeite. É importante a gente contemplar, a beleza faz parte deste processo, a capacidade de identificar a beleza, de apreciar, de se sentir bem com o belo, porque Deus é a beleza suprema. Toda a sua criação é bela, nós que temos dificuldade de entender e de ver, de sentir a beleza, porque às vezes a gente olha um ponto muito específico e a gente precisa ganhar espaço, como aquele alpinista que está na montanha, subindo, escalando, ele não tem noção do tamanho, ele precisa descer, ganhar uma distância da montanha para ver o seu tamanho, a sua imponência e a sua capacidade. Então, quando nós estamos muito próximos, a gente não vê a beleza, mas ela existe. E buscar isso daí é identificar em nós este potencial. Então, aquele que ganhou uma, não fez. Como eu disse, ele colocou na prateleira e ficou só observando. Mas para que servem os utensílios? Para serem utilizados. Ou para ser derretido, para ser comercializado, para ser multiplicado. Transformar em prática. Muito inteligente, mas o que a gente faz da nossa inteligência? Muito perspicaz, o que faz da nossa perspicácia? Muito sensível, o que nós fazemos da nossa sensibilidade? O que fazemos dos nossos talentos? O que Francisco fez? Ele não soube interpretar.
Ele utilizou o sonho para interesses pessoais, específicos, dele, personalísticos. E aí o primeiro aprendizado do sonho, ele deve ter uma visão mais ampla. Ainda que seja vinculado a nós, de todo sonho, é um recado para nós, é um estímulo para a nossa reflexão, é um impulso para nós irmos para frente ou para nós estancarmos aquilo que estamos fazendo. Mas, diante destas circunstâncias, aquilo que é bom para mim, como nós todos somos seres humanos, será bom para o outro. Porque todos precisamos trilhar os caminhos que levam aos nossos objetivos, que são objetivos comuns. Guardando algumas especialidades, são objetivos comuns. Quem é que não quer a felicidade, a paz, a saúde, o progresso? Todos nós. É da natureza humana. Então não devemos interpretar somente para nós, para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, porque nós temos que pegar todos esses talentos, toda esta riqueza, compartilhar, como fez Zaqueu, quando Jesus foi na sua casa, o cobrador de impostos, depois de tocar, porque recebeu a visita de Jesus na sua própria consciência, na sua casa mental, nas palavras de André Luiz. Despertou, falou, vou vender os meus bens, metade vou dar aos pobres, metade aos meus familiares, seguindo a lei da herança, para dar sustentáculo aos familiares. E ele foi seguir os ensinamentos de Jesus. Colocou em prática, reverteu para o outro. Que vale a vida aqui? Diz um adágio popular, eu não sei de qual ideologia, quem não vive para servir, não serve para viver. O que nós estamos fazendo aqui? Que adianta eu ter toda a capacidade de racionalidade? Que adiantava Einstein toda a sua inteligência se ele não transformasse aquilo em uma obra útil em favor da coletividade? Então, nós vivemos em sociedade para desenvolver, para pegar essa riqueza que existe fora, mas o fora é o reflexo do que a gente tem dentro. Então, reafirmamos, todos nós temos esse potencial, essa riqueza dentro de nós. Entretanto, se fizermos como Francisco, e utilizarmos as riquezas apenas para interesses pessoais, talvez não consigamos um intento real, não consigamos ter a sensibilidade para interpretar verdadeiramente o que a simbologia dos sonhos tem a nos dizer. Então, parar, respirar, orar, pedir ajuda e fazer silêncio para ouvir a resposta. Francisco não fez. Ele estava determinado. Geralmente, quando a gente dá impulso e materialidade ao que temos dentro de nós, a gente não volta atrás. A gente reflete antes de fazer. Quando está fazendo e interromper no meio, é muita energia, é muito difícil. Coloca um carro para andar, quando chega a 80 km, você para ele de uma vez só. Ele não para. Ele precisa de um espaço, de um tempo para ele desacelerar. Então, por isso que ao entrarmos em contato com os sonhos, o ideal é fazer uma oração, pedir auxílio, e ele virá, e nós fazemos silêncio para observarmos os instrumentos que a vida irão nos oferecer para nos tocar, para que nós possamos entender, para que seja prático. A gente não sonha para delírio íntimo, para satisfação íntima. Sonho espírita
O sonho na exteriorização do inconsciente é a busca pelo equilíbrio de alguma coisa que precisamos incentivar ou potencializar, tanto quanto de algumas que nós precisamos frear ou abandonar de vez. Então, reflexão que Francisco não teve na ousadia da sua juventude. E aí destacamos uma vez mais o único Espírito perfeito que nos serve de modelo e guia é Jesus. Francisco, uma grande alma, mas um espírito em evolução, que veio nos ensinar grandes coisas, que era pródigo em compartilhar, vamos dizer assim, as sombras que tinham dentro dele. Ele era o primeiro a falar em público o que ele fez de errado, a se penitenciar. E um dia nós vamos falar isso também, que é um ponto muito interessante. Capacidade de assumir quem nós somos, de entender as nossas limitações. Mas, de ao compartilhar, esvaziar, sermos leves e darmos passos decisivos para a nossa evolução, para a resolução de emoções, de sentimentos, de vivências que borbulham, que fervilham dentro de nós. Francisco foi pródigo em tudo isso. Então, que não façamos como ele fez. E aí, quando ele está em Spoleto, e a voz diz, volta para Assis, volta para o seu lar. Ou seja, é o convite de nós retornarmos para o nosso interior. É o convite para entendermos que a evolução se processa dentro das nossas mentes. Que as bases que vão propiciar a relação com a sociedade, com o semelhante, são estabelecidas dentro de nós. É no silêncio, é no pensamento, é na vigilância que nós construímos as bases, que podem ser, como foi a de Francisco, no interesse pessoal, na falta de capacidade de interpretação da essência do que era a riqueza, que ele viu que um dia seria dele, que um dia será nossa. Ele buscou a guerra. Ele estava construindo a sua casa sobre a areia. E a areia, que não é uma base sólida, toda a base tem que ser sólida, ia bater os ventos, ia cair as chuvas, e ela iria sossobrar. O que a gente deduz disso? Se ele continuasse, poderia perder uma encarnação, perder tempo, perder o planejamento pré-estabelecido que o livre-arbítrio dele precisava decidir. Por isso que o convite, quando ele pergunta o que eu tenho que fazer? E agora? O que eu faço? E a voz diz, retorna, volta para a sua base, volta para os seus pensamentos, volta para aquilo que te sustenta, ou seja, aquilo que te alimenta. Volta para os seus ancestrais. E os seus ancestrais somos nós, em vidas passadas. Volte para dentro do seu inconsciente. Limpe a casa. Jogue luz para você filtrar a riqueza que nós te mostramos. A riqueza que nós te mostramos. Porque se considerarmos isso uma premonição do que iria acontecer, e Francisco interpretou como uma premonição, ele haveria de ganhar riquezas materiais.
Só que não foi essa a sua proposta na vida, não era a proposta de Jesus. Não foi o que ele assumiu e não foi o que ele empreendeu. Ele estava indo por um caminho equivocado, recebeu um sinal de alerta e um convite. Volta, refaz, repensa. Fazendo paralelo com Zaqueu. Em qualquer época, porque Zaqueu já não era jovem. Até porque quando ele subiu no sicômoro, ele já tinha idade. Já era um trabalhador estável na sua profissão de cobrador de impostos. Francisco era jovem. Ou seja, a mudança, o ponto de inflexão da nossa própria vida, ele independe de tempo, de espaço, de hora, de local. Ele está no despertar da nossa consciência. Ele está em assumir essa riqueza e falar: Senhor, me ajuda a entender e a transformar a matéria em algo útil para servir ao corpo, à sociedade, consequentemente à espiritualidade, me desprendendo dos interesses passageiros, sempre falarei isso, importantes, mas eminentemente passageiros. E o quanto mais rápido, quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós fizermos silêncio e deixar a centelha divina filtrada as suas energias pelo perispírito, pela nossa mente, até chegar na superfície da nossa consciência, para entendermos e praticarmos e efetivarmos e trabalharmos no bem, que aí significa aquela casa que é erguida sobre bases sólidas, sobre a rocha. E é outro símbolo que se repete em algumas circunstâncias na história do cristianismo e do judaísmo. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. Então, a pedra é o simbolismo, não o Pedro carregando a responsabilidade do mundo, que não é dele, nem é de Jesus, é da própria vida, da própria divindade. Mas a simbologia da sua palavra, do seu nome, que vai estabelecer as bases fundamentais e necessárias para, ao utilizarmos a riqueza, a gente multiplicá-la, e ao multiplicar nós vamos ganhar mais. Nós vamos ganhar mais riqueza do que aquelas que estavam contidas naquela sala. E dá para a gente entender quando a gente tem um hausto de alegria, de paz, de satisfação, principalmente no trabalho do bem, como dizia Leon Denis, não existem festas no mundo, palavras dele, que me trazem a satisfação que eu tenho em comunicação, em comunhão com os espíritos, numa reunião espírita, que hoje nós chamamos de reunião mediúnica, ou de contato transcendente, da oração, do silêncio, da meditação, do desprendimento das questões materiais, com o olhar do espírito imortal. Se isso nos traz os momentos mais felizes que a gente viva, quiçá entender que isso vai se multiplicar ao infinito. Porque Deus nos criou para a paz, para a felicidade, para a plenitude. A grande diferença é que essa riqueza material toca muito as minhas emoções superficiais, mas não chegam a tocar os sentimentos profundos da alma. O que isso significa? Que os prazeres, vinculados à matéria, eu falo de todos eles, dessa riqueza material. A resposta é mais imediata, porque ela é superficial. Bateu no que a gente vive, nas nossas expectativas.
vem um furor, vem uma alegria. Mas o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? A felicidade não está nos atos em si, mas nas consequências dos atos. Ou seja, na perpetuidade das vibrações, das atitudes que nós temos a cada instante. Então, eu estou sobrecarregando o meu corpo físico, eu estou sobrecarregando o meu psiquismo, eu estou sobrecarregando as minhas emoções, eu estou sobrecarregando e colocando um peso extra naquele que convive comigo para que eu desfrute esta riqueza? Vai me dar uma satisfação. Isso é fato, isso é bom. Não tem nada de ruim. Mas vai passar e a gente vai voltar a ter sede, a gente vai voltar a ter necessidade dessa satisfação, desse prazer. E isso não tem fim. Enquanto aquilo que toca a alma, aquilo que é eterno, aquilo que é profundo, cuja representação maior é Jesus, e ele deixou isso muito claro no seu diálogo no poço de Jacó com a samaritana. Todos que bebem da água deste poço voltarão a ter sede. Questão no processo de aprendizado, questão no processo de reencarnações, de fixação do bem, dos bons hábitos, da eliminação do mal em si. Mas aquele que beber da água que eu ofereço, que água que ele oferece? Não são as águas materiais. Porque enquanto estivermos no corpo físico, nós vamos precisar da água. 75% ou mais do nosso corpo é água. Ninguém sobrevive sem água. A gente fica até um bom tempo sem se alimentar. Mas sem beber água, biologicamente, até onde eu conheça, a gente morre. O organismo precisa de água. Então Jesus está falando do alimento da alma. Ele estava falando para o espírito imortal. Ele não está falando para a nossa personalidade, o Roberto. Ele está falando para a centelha divina que temporariamente está transubstanciada nesta personalidade que vos fala, que conversa, que reflete, que está observando a vida de uma outra personalidade, porque Francisco é muito mais do que aquele que veio aqui. Porque o Espírito é muito mais do que nós pensamos, é muito mais do que nós temos capacidade de compreender. O Espírito é a divindade em nós, é a centelha divina, é o amor puro, é o amor pleno em todo o seu potencial. Jesus é esta representação. Jesus é esta riqueza. E ele nos oferece a possibilidade de vivenciar a matéria, de estarmos encarnados na Terra, de lidarmos com a matéria, mas não sermos escravos da matéria. O que ele disse aos judeus que o tentavam sob o tributo? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Cuidar do corpo e da alma, corpo, saúde, descanso, alimento, movimento e oração, silêncio. São os fundamentos básicos de uma doutrina de mais de 6.000 anos, Ayurveda, hindu. Simples. Dormir, se alimentar, movimentar, ter um momento de silêncio, de oração, de inspiração, de transcendência. Nós temos, porque se nós não entendemos o nosso corpo, como diz Jesus, se vos falei das coisas materiais e não entendeis, quando eu vos falar das coisas espirituais, se não temos conhecimento da riqueza, que é um coração que trabalha 24 horas, ele não pode parar. Quando ele suspira, acelera um pouquinho, ele descontrola todo o corpo. Ou quando ele é mais lento, quando de repente ele para e deixa de oxigenar determinadas partes do cérebro, ele traz consequências para todos nós, para a manifestação do Espírito.
E todos os órgãos, todos os sistemas que nós temos no nosso corpo, na riqueza infinita, que não existe máquina mais perfeita do que o corpo humano. Existe tão perfeita quanto a natureza toda perfeita. Essa máquina nas suas minúcias. E temos que aprender, temos que respeitar, porque é uma riqueza que trazemos dentro de nós. Agora, se guardarmos para nós, para sermos bonitos e nos auto-admirarmos, né, na figura do Narciso, e não utilizarmos essa riqueza de saúde, de beleza, de incentivo, de estímulo para aqueles que convivem conosco, não estamos entendendo o sonho de Francisco, que é o nosso sonho em última instância. Nós estaremos tendo interpretações enviesadas, egoísticas. Mas, ao darmos sequência da vida, se a gente não conseguir identificar no primeiro momento, nós podemos e devemos fazer o que fez Francisco: parar, questionar a nossa própria consciência, fazer silêncio, pedir ajuda e esperar o momento que a espiritualidade vai encontrar mais apropriada para a nossa compreensão. Porque a compreensão só vem quando ela vai ser útil. Agora, podemos entender que o sonho é um prelúdio da nossa maturidade de compreender aquele processo para a gente trabalhar. Então, quando tivermos energia, vontade, determinação, efetivamente, nós estaremos em vias de vivenciarmos a espiritualidade hoje, aqui e agora, com o desprendimento através do sono, com a vivência no ambiente que nos é afim, com a reverberação disso no físico, com a fixação na consciência, com a lembrança daquilo que nós sonhamos. E o livre-arbítrio totalmente nosso de interpretarmos da melhor maneira possível os sonhos que nós temos. E já estamos chegando ao final, para finalizar, uma frase de Gibran, Khalil Gibran, o grande poeta libanês, que falava assim: como perder a esperança no mundo, se os sonhos daquele que dorme na calçada, no chão duro, não são menos bonitos do que aqueles que dormem nos seus aposentos, nos macios travesseiros de pluma. Porque libertos do corpo, somos espíritos. Podemos, devemos abraçar as possibilidades de aprendizado, de riqueza, de vivência, para incorporarmos cada vez mais a nossa consciência aqui, que é o que trabalhamos, é o que nos operacionaliza a vida, na certeza que, na medida dos nossos esforços, nós somos capazes de utilizar esse instrumento do sonho para proveito nosso e daqueles que estão ao nosso redor. Agradeço àqueles que estão acompanhando o nosso programa. Francisco de Assis, simples assim, com mais deste exemplo da sua vida. E vou, antes de encerrar, convidá-los para que semana que vem nós vamos fazer Sonhos Parte 2. Porque existe um outro sonho, mais uns 2, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não deu tempo da gente fazer no programa de hoje, mas na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente estará aqui
na Web Rádio Estação da Luz. Que mais uma vez eu peço, façam a inscrição e ativem o sininho. Que Francisco nos abençoe, nos proteja, que Jesus despeça-nos na tua paz. Paz e bem para todos nós. Até a semana que vem.